Olá, meus queridos. Eu sou a Karine, Zânia de Sirius. Hoje eu trago um assunto que vem pairando, habitando o meu ser, que é a questão do reconhecimento. Como que cada um de nós nos relacionamos com essa questão do reconhecimento. Ser reconhecido pode vir de várias maneiras. Hum, Eu acredito que quando se fala de reconhecimento ou se busca o reconhecimento, nós estamos buscando um reconhecimento a priori externo, né, de pessoas próximas que se relacionam com a gente de alguma maneira, ou familiares, né, ou pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, ou consumidores do nosso conteúdo ou do trabalho que a gente produz, que a gente realiza, de alguma maneira, esse reconhecimento nos nutre e nos alimenta, seja o ego, seja algum lugar que não foi bem nutrido anteriormente e precisa dessa nutrição, então, através do reconhecimento, recebe isso, ou alguma coisa assim. Eu venho pensando bastante a esse respeito. E eu converso muito sozinha, né? Então, muitas vezes eu venho aqui trazer esses temas, trazer esses assuntos para provocar um pensamento aí em vocês, ou que vocês me respondam, que vocês conversem comigo também através aí dos comentários, deixem as verdades, os pensamentos, os sentimentos de vocês para que a gente possa trocar e eu possa me nutrir disso também. Então, eu acredito que a princípio, a primeira coisa assim que bate quando a gente fala desse tema, desse assunto reconhecimento, é um reconhecimento de quem faz alguma diferença pra gente, né? Um reconhecimento das pessoas com as quais a gente se importa. Mas aí eu trago uma questão que vem brotando aqui dentro de mim, nesses últimos pensamentos que eu tive a esse respeito. Hoje, devido a algumas últimas aí conversas que eu tive, experiências que eu tive, eu cheguei nesse ponto, né, de perceber que hoje o reconhecimento que eu quero me nutrir e o que mais me incomoda quando não vem é o meu próprio reconhecimento. Eu conseguir me reconhecer no que eu entrego, no que eu faço, nas minhas ações, eu perceber se eu estou sendo de verdade, né, se eu não estou buscando agradar mais o externo do que a mim mesma. Esse ponto de eu conseguir me nutrir do meu próprio reconhecimento, da minha própria verdade, de eu conseguir produzir algo, expressar algo que seja muito valoroso para mim e sentir que somente entregar isso e colocar para fora, parir isso para o mundo, já é o suficiente para eu me reconhecer no que eu estou fazendo e me nutrir disso, dessa manifestação, me nutrir do que eu manifesto e me reconhecer no que eu manifesto. Então, acredito que cheguei nesse ponto, assim, depois de tanta solitude nos últimos tantos tempos meus, cheguei nesse ponto, assim, de conseguir buscar o meu próprio reconhecimento.
no que eu entrego, no que eu faço, no meu trabalho, nas minhas palavras, na minha energia, na minha vibração, e o quanto isso é realmente importante e nutritivo para mim, e o quanto me sinto bem por ter conseguido chegar nesse ponto, nesse patamar do meu lapidar, do meu desenvolvimento. E nesses últimos períodos que eu vivi, passei por provas a esse respeito, assim, de conversas muito profundas, muito interessantes, e aonde eu consegui virar essa chave interna de perceber que não receber esse reconhecimento de pessoas que já foram tão as minhas primeiras pessoas que eu buscava o reconhecimento, o quanto isso já não me afeta de uma maneira negativa. Hoje eu consegui, assim, algumas vezes passar por essas provas de perceber que quando o outro não me compreende, não me entende, não me retorna aquilo que eu espero e não me reconhece, tá tudo bem, não faz diferença mais, nem de forma negativa e nem de forma positiva. Então, eu me sinto vencedora de mim mesma, que há alguns anos atrás eu vivia num caos interno, buscando fazer sentido para outras pessoas, presa numa necessidade de me explicar e me fazer entender, e isso me deixava muito nervosa. Então, eu era uma pessoa muito reativa e muito pouco paciente, muito irritada mesmo, com não conseguir me fazer entender, não ter desenvolvido a minha comunicação o suficiente para que o outro ou os outros conseguissem compreender aquelas coisas sutis, aquelas coisas que para mim eram os detalhes que faziam toda a diferença na vida, mas que eu percebia que eu sempre era mal compreendida. E isso eu achava que talvez eu não soubesse escolher as palavras certas, ou que eu fosse pouco interessante porque o que aquelas pessoas buscavam era outro tipo de conteúdo. E isso já me feriu muito, isso já me fez desacreditar muito de mim, né? De quem eu sou, né? E do propósito, de para que eu estou convivendo com essas pessoas, por que eu estou ainda insistindo em tentar falar sobre isso para essas pessoas que não têm interesse nesse assunto que eu quero falar. Esse tema, para mim, é muito importante nesse momento, assim. A gente vive uma fase onde muitas pessoas estão buscando algo que seja mais verdadeiro para os seus corações, né? Onde já não conseguem mais viver no modo automático ou aceitando coisas que foram verdades imperativas por tanto tempo na sua vida, e em algum momento aquilo já não serve mais como verdade para você, já não te preenche mais, não é mais um propósito de vida que faça sentido. Aí a gente passa por aquele período onde nada faz sentido e a gente vive num caos tremendo, buscando um novo propósito ou uma nova forma de se encaixar, ou de servir, ou de existir, de se manifestar. E isso pode doer muito, né? Isso pode trazer muito caos, né? Para o que a gente acreditava ser tão seguro na vida da gente.
e se atirar nisso, assim, né, nessa vastidão do novo e do real e dos questionamentos sobre o que é verdadeiro e o que realmente nutre o nosso ser, o nosso existir aqui nesse plano, isso acaba tomando uma proporção e uma importância gigantesca, a ponto de a gente ficar, às vezes, preso em muito tempo se questionando do para que estamos aqui, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito e como é que a gente pode se preencher e se nutrir de algo que faça sentido verdadeiro, né? Que não seja só esse automatismo. Hoje eu vi na internet, né, no Instagram, umas fotos, né? Eu sou nascida na cidade de São Paulo e há 20 anos já não moro mais na cidade de São Paulo, por escolha minha, por incompatibilidade de estilos de vida. É uma cidade maravilhosa em muitos sentidos, mas muito caótica também em outros. E ontem e hoje, né, eu vi algumas fotos do metrô, né, aquelas multidão de gente presa no subterrâneo, tentando se locomover e voltar para casa depois do trabalho. E aquela qualidade de vida, né, aquela forma de se, de se locomover assim, ou não, porque estavam todos presos no meio de uma multidão ali, vulneráveis. Aquilo traz muita reflexão, né? Tem pessoas que estão habituadas, tem pessoas que gostam, tem pessoas de todos os tipos, né? E tá tudo bem, eu não critico ninguém nesse sentido, assim, não critico ninguém, mas me traz muita reflexão, né? A gente vive num tempo onde já tem muitas pessoas também se isolando profundamente, passando muitos períodos longuíssimos da vida sem se conectar ou se comunicar pessoalmente, presencialmente. Eu mesma sou uma pessoa que há algum tempo estou me esforçando para sair disso, né, para poder estar mais presencialmente com pessoas. Ah, mas também não é algo tão simples, também não é algo que ainda flua com tanta naturalidade para mim. Eu me questiono, né, quantas pessoas que estão em processos semelhantes ao meu existem e como isso é crescente também hoje em dia. Será que buscar uma qualidade de vida, uma vida mais natural, uma vida mais conectada com a natureza, com mais tempo para ser e não só aquela busca desenfreada por ter as coisas, por possuir coisas, né? Colocar, manifestar essas verdades que não podem ficar só nas palavras, nas teorias, nos estudos e tem que vir mesmo para a vida prática da gente. No meu caso, me trouxe muita solidão, assim, muita solidão, não é só solitude, é solidão mesmo, e, e são questões que me incomodam hoje na minha vida. E esse incômodo é um cutucão para me perguntar e me questionar se ainda está bom assim, o que posso fazer para que não seja mais assim, qual é o propósito de ter sido assim por tanto tempo e ainda ser assim, o que isso tudo tem para me mostrar, tem para me dizer, se esse grande tempo, esse grande período imersa em questões pessoais e desenvolvimento humano, meu próprio, e também sendo facilitadora para outras pessoas, o que isso tudo me trouxe, a sabedoria toda que isso me trouxe e o que isso desenvolveu, né,
em mim, isso tudo para falar de todos os que se identificam com esses pensamentos, com esses questionamentos, com esses sentires, para todos aqueles que também sentem parecido, para a gente se questionar dos próximos períodos, dos nossos próximos passos, da forma como a gente se manifesta no hoje e como a gente quer se manifestar no amanhã, logo aqui adiante. Então, hoje eu vivo o momento presente, pensando no amanhã, o que eu quero amanhã, tendo uma seta, não mais um grande objetivo e coisas assim tão rígidas que me prendam em alguma ilusão que eu mesmo criei para mim, porque também já passei por essa experiência, né, de fazer grandes planos e contar com coisas que pareciam tão certas, com parcerias, com pessoas que pareciam tão certos, e a vida foi me mostrando que não, que cada um tinha um caminho diferente, que estava tudo bem, que dói mesmo, as rupturas, as despedidas, e que a gente também tem a força para passar por essas profundezas e emergir também depois delas, transformados, né, renovados, modificados para alguma coisa, para viver alguma coisa que está no amanhã, aí no dia seguinte, logo adiante. Então, hoje o meu foco é no hoje e no amanhã. Não no ano que vem, no daqui 2 anos, daqui 10 anos. Porque acredito que para eu poder boiar nesse rio e fluir com naturalidade, não posso estar rígida, não posso estar tensa, não posso estar fazendo tanto esforço. Sim, eu acredito que eu tenho que estar mais no flow mesmo. E hoje o meu entendimento que eu tenho nesse momento, que pode vir a ser outro amanhã ou depois de amanhã, é esse de que eu preciso conseguir fluir com leveza em todos os desafios, em todos os cutucões que a vida me traz, no hoje, no amanhã e no que vem, logo a seguida, logo em diante, né? Porque as transformações são grandes e serão ainda maiores. Então, que nós possamos nos trabalhar, nos questionarmos, trabalharmos a nossa própria energia, que a gente possa integrar todas as nossas camadas, né? Que a gente possa estar inteiro, íntegro no que a gente realmente é, de conseguir relacionar bem o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso existir, né, o nosso relacionar, como, né, a gente se relaciona, como a gente se manifesta, o que a gente manifesta e como isso afeta o nosso meio e a todos os que estão à nossa volta. E o quanto de verdade tem nisso tudo, o quanto de beleza e propósito e luz tem nisso tudo, que o Então, que é verdade aqui para mim possa reverberar aí com corações, corações que eu ainda não encontrei, ou corações que eu já encontrei em algum momento, mas que precisam de alguma forma pensar a respeito dessas questões, assim como eu venho pensando, assim como para mim tem sido tão importante esses questionamentos todos e fazê-los e passar por todos eles de uma forma mais serena, mais harmônica,
que não seja com tanta dor e tanto sofrimento e tanto peso quanto já foi há algum tempo atrás, né? Eu espero que tenha sido bom, né? Que tenha sido útil aí para quem chegou. E se você sente de conversar mais, de buscar um acompanhamento, um desenvolvimento humano e se tratar com mais amor, se tratar com mais luz, né, com mais harmonia e achar que eu posso te ajudar nisso, então que você busque os atendimentos espirituais terapêuticos que eu realizo, todos eles são com acompanhamento da egrégora de luz, com os seres divinos que fazem parte da equipe, onde eu também atuo e trabalho como terapeuta multidimensional, com as vibrações do céu e da terra, das estrelas e dos planetas e da natureza, das plantas, dos cristais e tudo que está aqui como ferramenta para que a gente possa usar no nosso desenvolvimento pessoal, como humanos, como seres que se interrelacionam externa e internamente. Então fica aqui um beijo grande nos corações de vocês e quem sentir que me procure. Eu sou Zânia de Sirius e estou aqui para segurar a sua mão e te acompanhar no desenvolvimento e no caminhar para que a gente se torne seres cada vez melhores, cada vez mais encontrados dentro de nós mesmos, que a gente possa sentir a vontade na nossa própria pele e se relacionando com mais harmonia com a nossa vida e com todo mundo que está ao nosso redor, principalmente com o nosso planeta. Beijo grande. Até mais.